Olá pessoal, tudo bom? Então, vamos começar o nosso curso de raciocínio lógico. É um curso diferente, tá? Não vou dizer nem melhor nem pior, mas diferente do tradicional. Nós vamos começar a aprender raciocínio lógico de uma forma diferente da forma como você vê nos livros, como você vê nas apostilas. Uma forma assim mais visual do que realmente muita conta, muita tabela verdade. A gente vai tentar fugir disso aí. A gente vai tentar construir nosso diferencial nos concursos que tem por aí, ok? Então, vamos lá para a tela? Olha só, primeira coisa, a gente vai raciocínio lógico estratégico. Por quê? Eu vou direto ao ponto. Nós vamos partir da prática para a teoria. Então, você vai pegar a prática e vai aprender a teoria em cima da prática. Nós vamos fazer muitos exercícios envolvendo a matéria, para que você aprenda a teoria somente com os exercícios. Aí você pode dizer, mas assim é complicado. Você vai ver que não é. Não é complicado. É uma forma diferente. Esse é o método Teles. É uma forma diferente de ensinar. Você vai ver que tem uma magia na hora de ensinar, na hora de você aprender a resolver algumas questões de raciocínio lógico. O que os examinadores querem hoje em dia? Eles querem que você pense diferente da grande maioria. Eles não querem eles não querem ninguém que tenha o mesmo pensamento de todo mundo. Porque a maioria, gente, não passa no concurso. O que você tem que fazer então? Você tem que fazer o seu diferencial. Você tem que construir algo que as outras pessoas não fazem. E aí entra o método Teles. É onde eu vou te ensinar a você ter exatamente o que poucas pessoas têm, um diferencial. É exatamente isso aí que te dá classificações, te dá pontos importantes num concurso. É você pensar diferente, é você fazer diferente. E é isso, essa é a minha proposta aqui no curso com vocês, de mostrar um método diferente. Diferente do que você já viu, diferente do que você aprendeu. Vamos ver de um método diferente, vamos ver uma magia nessa forma de aprender, ok? Então, vamos lá? Vamos começar. Olha só, nós vamos começar aprendendo um pouquinho de operações com conjuntos, tá? Primeiro é o módulo Essência, CESP. Por quê? Eu quero te ensinar o essencial para você pontuar na prova. Pontuar é mais importante do que gabaritar. Toda vez que você vai fazer um concurso, você tem que ter foco em pontuar e não gabaritar. Porque assim, os examinadores sabem que muita gente vai para a prova de concurso dizendo o seguinte, não, porque eu vou gabaritar, e eles colocam uma questão, por exemplo, uma, duas, que você fica 5, 10, 15, 20 minutos. Isso aí não é estratégico, porque ele está te cansando. E se ele está te cansando, você pode até acertar essa questão, mas você erra outras questões. Essa é a jogada do examinador. Então você tem que pensar diferente da grande maioria. Você tem que fazer diferente. Essa é a minha jogada, essa é a minha estratégia que eu vou usar. Eu vou ter como foco agora o CESP. Tá? Nós vamos ter como foco o CESP. Agora, toma cuidado que foco no CESP não quer dizer somente questões do CESP. Porque assim, o CESP ele também pega questões da ESAF, também pega questões da FCC, também pega questões da Sesgran Rio. Você tem que ter uma visão mais ampla e não a visão micro da banca. Você tem que ter uma visão macro. Então, muita gente, o CESP já sabe que as pessoas baixam a prova dele e fica fazendo só questões do CESP. E aí é que mora o perigo. Eles copiam as outras bancas. Enquanto você não está esperando, enquanto alguns candidatos aí fora não estão esperando, você vai se preparar de uma forma mais ampla. E isso vai te dar uma margem de segurança na hora de fazer uma prova do concurso do CESP. Ok? Então, vamos lá? Aí olha só. O método Teles, que vai ser a magia em ensinar, eu vou te ensinar uma forma diferente de aprender raciocínio lógico. Ok? Lembrando que é sempre da prática à teoria. Eu vou te ensinar a teoria baseada na prática. Ok? Vamos lá, vamos ver um exemplo. Olha, aí você pode dizer, mas essa questão é da Consulplan. Só que olha só, ela é da Consulplan, mas a ideia ela é importante para o CESP. É importante para vocês entenderem como é que o CESP vai funcionar daqui a pouco. Então eu vou trabalhar a ideia em várias bancas, nós vamos ver trabalhar em várias bancas, mas sempre com foco na banca CESP. Ok? Vamos lá. Então olha só, numa escola existem 41
salas. Então, vamos colher sempre os dados. Total, 41. Existem 41 salas, das quais 22 possuem ar-condicionado. Então, vamos escolher os dados. Ar-condicionado, 22. 20 possuem ventilador. Vamos escolher os dados. Ventilador, 20. E 5 não possuem ar-condicionado nem ventilador. Ou seja, nenhum deles, nenhum dos dois, nem ar, nem ventilador. Ele está dizendo para mim que é 5. Aí ele quer saber quantas salas dessa escola possuem os dois tipos de aparelho. Ou seja, ele quer saber quantos tem ar e ventilador. Tá? Ele quer saber isso aqui, quantos tem ar e ventilador. Então, olha só. Se ele quer saber quantos tem ar e ventilador, ele quer uma coisa e outra, tá? Esse tipo de questão aqui remete àquelas questões assim que envolvem conjuntos, tá? Só que esse tipo de questão que envolve conjuntos, eu tenho que começar pela minha interseção. E ele não me deu a interseção. É exatamente o que ele está me perguntando. Ele está querendo saber quem é essa interseção. Se ele quer saber quem é a interseção, pronto, ele já está facilitando a sua vida. Porque olha só, eu posso fazer aqui chamar de x, posso, só que isso aqui vai me dar um trabalho danado. Eu vou fazer uma conta danada aqui, certo? O que eu faço? Olha só, nesse caso aqui, eu vou separar o total. Sempre eu separo o total, tá? Eu vou separar ele. Separar o total. Olha só, total de pessoas são quantas? 41. Mas se eu somar isso aqui, ó, tá dando quanto? Vamos ver. 42, certo? Com 5, tá dando 47. Olha só, aí você fala, ué, mas como é que tá dando 47 se eu só tenho 41 pessoas? Não tem como dar 47, porque eu só tenho 41 pessoas. Ou seja, é porque alguém eu estou contando duas vezes. Quanto que eu estou contando duas vezes? Basta eu ver quanto que passou do 41, ou seja, 6. É porque 6 é a minha resposta e acabou a minha questão. Ou seja, é só eu ver, somo todos os valores e vejo quanto que passou do meu total. Se eu ver quanto passou do meu total, automaticamente eu já descubro 6. Eu descubro a minha interseção. Ok? Ok? Então, olha só. O que eu faço? Lembrando que isso aí é só quando ele está me pedindo a minha interseção. O que é interseção? É que tem uma coisa e outra. Então, é só eu ver o que passa do meu total, automaticamente isso aí é a minha interseção. Eu já sei a resposta. Ah, mas e se você quiser fazer mais contas? Você pode? Pode, mas você vai cair onde a maioria faz. E é aí que mora o perigo. Você tem que construir o seu diferencial nos concursos. É isso que você tem que ter como foco isso. O seu foco é, eu quero ser diferente da grande maioria. E é isso que te dá a sua classificação nos concursos. Ok? Voltando? Aí olha só. Recapitulando, o que eu faço? Separo o meu total. Eu somei tudo. Deu 47, mas não pode dar 47. Tem que dar quanto? 41. É só eu ver quanto que passou. Quanto que passou? 6. Então, 6 é a minha resposta. É a minha interseção. Aí, olha só. Algumas pessoas podem dizer, não, professor, mas aqui tenho nenhum e eu quero que use os dois. Você está contando com nenhum. Vamos fazer de uma forma diferente. Olha só. Se eu quisesse fazer dessa forma aqui, se eu fosse tirar o nenhum, como é que seria? Dos 41, eu tiro 5. 41, eu tiro 5. Vai me dar 36. Aí, se eu somar esses dois aqui, ó, o que sobrou? Ar-condicionado e ventilador. Dá quanto? 42. Se eu tirar 42 de 36, vai me dar 6. Ou seja, é a mesma resposta. Então, para que eu vou ficar tirando esse daqui, fazendo essa conta? Basta eu fazer uma conta só. Basta eu só ver quanto que passou do meu total. Se eu ver quanto que passou do meu total, automaticamente eu já sei a minha resposta. Ou seja, seja mais rápido que a grande maioria. Enquanto algumas pessoas perdem tempo fazendo conta, fazendo aquele conjunto,
você olha essa questão, opa, já sei a resposta, acabou, tchau. Isso aqui acabou de cair na prova da FGV. A FGV agora no finalzinho de 2015 cobrou uma questão dessa, igualzinha. Aliás, não foi nenhuma, foram duas dessa mesma ideia. Por que vocês acham que eles fizeram isso? Você acha que eles fizeram isso porque a maioria acerta? Por isso eles deram 2 pontos para quem fez. Era uma prova múltipla escolha. E eles deram 2 pontos. Então, ou seja, você num concurso desse, você ganharia 2 pontos de graça. Ok? Vamos lá. Aí, olha só. Aí, vamos ver. Aqui, a minha resposta ficou 6. Gabarito é letra B de bola. Vamos ver outra questão. FGV agora, olha, finalzinho de 2015, concurso de nível superior. Lembrando que meu foco é o CESP, mas eu estou subindo degraus com você. Eu estou subindo degraus, eu estou te ensinando a você chegar, entender a ideia do CESP. Já já nós vamos chegar no CESP. Você vai ver como essas questões aqui, elas te ajudaram a você entender, capturar a ideia do CESP. Ok? Vamos lá. Dos 30 alunos, então vamos lá, colher os dados. Sempre eu colho os dados. Ó. Dos 30 alunos do segundo ano do ensino médio, 22 gostam de português. Até agora, eu não sei nem o que ele está me pedindo. 22 gostam de português, 26 gostam de matemática. Eu só estou colhendo os dados. Apenas 2 alunos não gostam nem de português nem de matemática. Ou seja, o nenhum, ele está me dizendo que são 2. Aí ele pede o número de alunos que gostam tanto de português como de matemática. Ou seja, ele está querendo os alunos que gostam de português e matemática. Pode ver que ele quer a mesma coisa do outro. Certo? Ele quer saber quantos gostam de português e matemática. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço? Vamos lá? Ó, separo o meu total. Isso só vale se ele estiver querendo a minha interseção, tá? Ele está me perguntando exatamente isso, concordam? E se ele está me perguntando isso, basta eu ver o seguinte. Separo o meu total. Se eu somar tudo aqui, ó, tem que somar todos os outros valores, tá? 22 com 26 com 2. Isso aqui vai me dar 50. Ok? Se isso deu 50, peraí, mas tem quantas pessoas lá? Qual o total de pessoas que eu tenho? 30. Como é que quando eu fui fazer a pesquisa, deu 50? É porque alguém eu estou contando 2 vezes. Como é que eu sei quanto que eu contei 2 vezes? Basta eu ver o que passou do meu total e automaticamente eu sei a minha resposta. Vamos lá? Ou seja, quanto que passou? 20. É só fazer 50 menos 30, 20. É a minha resposta. Acabou. Gabarito é letra B. Letra B de bola. Ok? Ok? Então vamos ver aqui, olha só. Aqui, ó. Total de pessoas, quanto era? 30. Português, quantos tinham? 22. Matemática, 26. Nenhum, 2. Ele queria saber exatamente a minha interseção. Se ele quer saber a interseção, o que eu faço? Separo o meu total. Isso só vale se ele te perguntar quem é a sua interseção, certo? Separo o meu total. Somei aqui. Se eu somar tudo, deu 50. Ou seja, basta eu ver o que passou. O que passar é a minha interseção. 20 é a resposta. Ok? Pode voltar? Então, olha só. E essa questão caiu na FGV, finalzinho de 2015, nível superior. Vocês acham que eles iam colocar essa questão? Ah, não, porque eu quero dar ponto de graça ao pessoal? Examinador não pensa assim. Examinador coloca a questão porque ele sabe como as pessoas pensam, ele sabe exatamente pegar no calo das pessoas. Ele sabe como a grande maioria pensa. Você quer pensar como examinador? Pense o que a grande maioria pensa. Ele sabe como. E se ele sabe como a grande maioria pensa, se você pensar igual a grande maioria, ele vai armar a cama para você, e se armar a cama para você, já era. Ele já sabe como te derrubar. Então você tem que surpreender o examinador. Faça de forma diferente. Faça por um caminho que ele não está esperando você chegar lá. Se ele não esperar, automaticamente você já está à frente de um bando de gente que pensa como a grande maioria. Ok? Vamos lá.
aqui. Vamos ver agora outra questão. Agora, Sesgran-Rio alterada. Por que eu coloquei alterada? Porque isso aqui, uma prova da Sesgran-Rio, ela era uma prova múltipla escolha, A, B, C, D, E. Só que eu alterei só para transformar ela da forma do CESP, para vocês verem como é que a gente faz. Olha, eu alterei para ela parecer questão do CESP. CESP, lembrando, nós vamos julgar como certo ou errada. Nós vamos julgar assim, ok? Então, como é que eu faço? Olha só. Conversando com os 45 alunos, vamos escolher os dados. 45 alunos da primeira série de um colégio. O professor de educação física verificou que 36 jogam futebol, 14 jogam vôlei e 4 alunos não jogam nem futebol nem vôlei. Então, nenhum, 4. Aí ele quer saber o número de alunos que jogam tanto futebol quanto vôlei. Futebol e vôlei. Vocês podem ver que a questão é a mesma sequência dessa questão aqui que foi da FGV, dessa questão aqui que foi da Consulplan. Todas seguem o mesmo raciocínio, tá? Consulplan, FGV e Sesgran-Rio. A mesma sequência. O raciocínio é o mesmo. Então, vamos lá. O que eu faço aqui? Se ele quiser saber quanto é a interseção, o que eu faço? Separo o meu total. O que eu faço com os outros valores? Eu somo. Vamos somar. 36 com 14, 50. Com 4, 54. Opa, tem alguma coisa errada. Não pode dar 54. Eu tenho que ver quanto que passou. Quanto? Por que não pode dar 54? Porque eu só tenho 45 pessoas, 45 alunos. O que passou aqui é porque eu estou contando 2 vezes. E se eu estou contando 2 vezes, é porque é a minha interseção. É que é uma coisa e outra. Eu contei essas pessoas 2 vezes. Basta eu fazer 54 menos 45. Isso aqui vai me dar 9. Então, 9 é a resposta. E ele está dizendo que é 9. É 9? É. Então, a questão está certa. Questão certa. CESP, lembrando que nós vamos julgar sempre certo ou errado. Ok? Então, CESP é certo ou errado. Ele lá no final ele falou, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é 9. Eu vou dizer se é ou não. Eu vou encontrar. Eu encontrei a resposta e achei 9. Então, está certinho a questão. Ok? Então, a gente já está começando a entrar na linha do CESP. Lembrando que aqui a minha estratégia sempre vai ser o seguinte, eu vou construir uma rede de ideias com vocês. Essa rede de ideias nós vamos construir para entender a banca. Assim eu vou fazendo com o CESP, eu vou fazendo depois com outras bancas, nós vamos construir uma rede de proteção. E como é que seria essa rede de proteção? Se eu vou fazer prova do CESP, eu tenho que entender que a ESAF faz coisas que o CESP gosta, a Sesgran-Rio faz coisas que o CESP gosta, a FCC, várias bancas têm ideias semelhantes ao CESP. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar lá, capturar essas ideias, jogar para vocês e aí vocês vão ter uma rede de conhecimento que te faça pontuar na prova do CESP, ok? Ou seja, ter o seu diferencial, fazer o que as outras pessoas não fazem, construir o seu diferencial, ok? Voltando? Vamos ver agora. Agora uma questão que caiu na prova do CESP, como eu falei, eu ia direcionar para chegar no CESP. Meu objetivo era chegar aqui, então eu fui fazendo de forma de degraus, eu fui subindo degraus para que eu chegasse aqui. Então eu passei na Consulplan, passei na Sesgran-Rio, passei na FGV e agora eu vou chegar no CESP. A partir de uma amostra de 1.200 candidatos, isso aqui caiu na prova da Polícia Federal 2014. Vamos lá. Total de pessoas, 1.200. A cargos em determinado concurso, até agora eu não sei que matéria é essa, tá? Verificou-se que 600 deles se inscreveram para o cargo A. Então, vamos escolhendo os dados. 600 para o cargo A. 400 para o cargo B. Tá? 400 se inscreveram para o cargo B. E 400 para cargos distintos de A e B. Distintos de A e B, ou seja, nenhum dos dois. É uma forma dele me dizer que nem A nem B.
400. Ou seja, é a mesma jogada das outras. Certo? Só colhi os dados. Ó. Total de pessoas, 1.200. Tá? 600 se inscreveram para o cargo A. 400 para o cargo B. Nenhum se inscreveram para 400 se inscreveram para cargos distintos de A e B. Ou seja, nenhum é 400. Isso aqui é o que ele me pediu. Alguns se inscreveram para o cargo A, também se inscreveram para o cargo B. Ou seja, ele só está dizendo que tem interseção. É isso que ele está querendo te dizer. Vamos lá. Aí ele está dizendo, menos de 180 candidatos se inscreveram no concurso para o cargo A e B. Ele quer exatamente o A e B. Ele quer exatamente isso aqui, ó, o A e B. Ele está dizendo que é menos de 180. Eu vou descobrir se é menos de 180. Eu não sei se é. Esse vai ser o meu desafio. Descobrir se é menos de 180. Ok? Como é que eu faço esse tipo de questão? Vocês já sabem fazer. Como é que é? Separo o meu total. Se eu separar o meu total, o que eu faço com o restante dos valores? Somo. Se eu somar, está me dando quanto? 1.000, 1.400. Ok? Ou seja, pode dar 1.400? Não, porque tem que dar quanto? 1.200. O que passar dos 1.200 é porque eu contei 2 vezes. Basta eu ver o que passou dos 1.200. E assim eu começo a construir. Aliás, eu consigo responder a questão rapidamente. Essa é a jogada. Vamos lá, para a gente terminar? 400, 1.400. Quanto que tem aqui? 1.200. Ou seja, quanto que passou? 200. Então, 200 é a resposta. Ele está dizendo que a resposta vai ser menos de 180. O 200 é menos de 180? Não. Então, a questão está errada. Ok? Então, assim, o que eu faço? Primeira coisa que você tem que fazer, colher os dados. Quando você colhe os dados no concurso, na questão, você começa a enxergar a questão. Essa é a jogada. Quando você começa a colher, total 1.200, A 600, B 400, nenhum 400. Opa, você já começa a ligar que você já viu algo parecido com isso. Então é assim que a gente faz concurso. Comecem a colher os dados. Quando você colher os dados, você começa a ter uma visão mais ampla. Essa é a jogada. É você ter a visão ampla e automaticamente seu cérebro, se você fixou essa ideia, seu cérebro vai puxar essa ideia da sua cabeça. E você vai conseguir responder. Ok? Para cá? Então aqui, olha só. O total vai ser 200 e ele está dizendo que é menos de 180. Ok? Vamos ver aqui? Olha só. Aqui. Total de pessoas, 1.200. A 600, B 400, nenhum 400. Recapitulando rapidamente, total, separo o meu total, eu somo o restante, deu 1.400. Quanto que passou? Quanto que passou? 200. 200 é a minha resposta. Ok? Então, é assim que a gente faz questões de concurso. Ok? Rapidamente. Eles já montam para a questão ser feita rapidamente. Eles montam a questão para que você faça rapidamente. A gente tem a ideia errada que o examinador quer colocar questões muito difíceis, muito elaboradas. Não é bem assim. O examinador não quer isso. O examinador quer onde ele sabe que as pessoas fazem de forma errada, onde ele sabe que as pessoas se cansam. E é aí que mora o perigo. Se você nadar como todo mundo nada, muita gente morre na praia. Tomem cuidado. Então, você só tem que pensar, faça a seguinte reflexão: a maioria faz como? Se você entender como a maioria faz, você já está entendendo um pouquinho da cabeça do examinador. Porque você está entendendo onde é que ele vai pegar essa grande maioria. Então, qual o seu desafio? Não só no raciocínio lógico, mas em todas as disciplinas. Qual o desafio? É descobrir como a maioria pensa. Se você descobrir como a maioria pensa, você já está indo no caminho certo, porque você está descobrindo a forma como o examinador vai te cobrar, a forma como ele vai tentar te derrubar. Ok? Mais uma questão? Agora, olha só. Agora caiu na prova do STJ, Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. Vamos lá. Colhendo os dados. Sempre colhendo os dados. Em um tribunal, todos 64 técnicos, vamos colher os dados. Sempre colhendo os dados.
Total 64 técnicos administrativos falam inglês e ou espanhol. Ou seja, ele está me dando total. Até agora eu não sei que matéria é essa. 42 falam inglês. Comecem a colher os dados. 42 falam inglês. 46 falam espanhol. Certo? Nessa situação, 25 técnicos falam inglês e espanhol. Ele está te afirmando isso. Inglês e espanhol. Eu não sei se é. Eu vou descobrir. Inglês e espanhol. Eu não sei quanto que é. Ele está dizendo que é 25. Eu não sei, eu vou descobrir. Ok? Essa é a jogada. Nós vamos ter que descobrir. Ele está afirmando que é 25. Pode não ser. Nós vamos tentar descobrir. Você tem que tomar cuidado que o CESP, ele te afirma alguma coisa. E você vai ter que julgar certo ou errado. É diferente de uma prova múltipla escolha, onde você vai descobrir qual é o gabarito correto. CESP não. CESP ele te dá a resposta e só você vai dizer certo ou errado. Ok? Falo isso para quem é fora de Brasília e não tem tanta experiência no CESP, então você já começa a entender um pouquinho como o funcionamento dessa banca. Ok? Terminando aqui. O que eu faço? Separo o meu total. Aí você falou, mas cadê o nenhum? Não é obrigado ter o nenhum. O nenhum, ele às vezes ele coloca, mas não é obrigado. Entendeu? Então, olha só. Total, 64. O que eu faço com os outros que eu falei? Eu vou somar. 42 com 46, isso aqui vai me dar 88. Tá? 88. Aí você vê, ué, peraí, mas tem que dar quanto? 64. Como é que está dando 88? É porque alguém eu já contei duas vezes. O que eu faço? É só eu ver quanto que passou. 88 menos 64, isso aqui vai me dar 4, 2, 24. Só que ele está dizendo que a resposta para mim é 25. Então a questão está errada. Ok? Então, assim, para vocês verem, quanto tempo você demora numa questão dessa? Quantos minutos você demora numa questão dessa? Isso é questão de concurso. Concurso é você pensar rapidamente. Ele quer saber... Por que ele quer saber se você sabe raciocínio lógico? Ele quer saber se você tem raciocínio rápido. Raciocínio lógico é o raciocínio que te dá agilidade de pensamento. E hoje em dia o serviço público quer isso. Ele quer servidores hoje em dia que tenham um raciocínio rápido. Imagina você chegar lá, querer ser atendido por um servidor, e o servidor fala assim, ah não, peraí, deixa eu pensar, o que eu vou fazer? Não, mas eu faço aquilo ou faço aquilo outro? Eu faço aquilo ou aquilo outro? Ou seja, uma pessoa que não tem objetividade, que não tem rapidez. E então, por isso que hoje em dia, raciocínio lógico cai em muitos concursos, porque eles sabem exatamente a importância do raciocínio lógico. Raciocínio lógico pega aquelas pessoas que aprenderam a desenvolver o raciocínio rápido, mas não é aquele raciocínio de construir tabela verdade, porque você não vai construir tabela verdade no seu dia a dia. Você não vai ficar, não, peraí, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. A gente não vai fazer essa jogada. Mas ele quer saber se você consegue entender a tabela verdade e não construir tabela. Ele quer saber se você tem raciocínio rápido. Tem algumas questões do CESP que nós vamos ver que apenas batendo o olho você já sabe, certo ou errado. Você não gasta nenhum segundo. Você já bate o olho rapidamente e responde. Essa é a estratégia. Você tem que pensar de forma diferente. Você tem que fazer diferente da grande maioria. Então, na hora que você for fazer um concurso, lembra sempre disso. O seu foco tem que ser rapidez de raciocínio. Eles querem raciocínio lógico. Se você estiver demorando muito tempo para fazer uma questão, tome cuidado, tá? Porque ele não quer isso. Ele não quer que você demore muito tempo numa questão. Ele quer que você tenha uma visão rápida, uma visão geral e rápida das questões, certo? Então, lembrando que sempre o foco vai ser pontuar. Eu vou tentar te direcionar para você olhar para as questões e pontuar no seu concurso. Pontuar é diferente de gabaritar. Porque às vezes você pega uma questão, que aquela uma questão ali, que eles colocam de propósito, porque eles sabem que as pessoas fazem isso. Essa uma questão pode te derrubar no concurso. Porque você fica tanto tempo naquela questão que você começa a errar outras. Mas não porque você não sabe, mas é porque sua mente já está cansada. E se você deixar sua mente cansar, automaticamente você começa a se derrubar no concurso. Você deixa o seu concorrente te derrubar.
É isso que você não pode deixar acontecer. Você tem que construir o seu diferencial, mas lembra, com rapidez, com raciocínio lógico, tá? E com objetividade. Essa vai ser a proposta aqui no curso. É assim que a gente começou e daqui a pouquinho a gente continua. Ok? Obrigado, gente.